Hoje, a partir desse momento, a gente tem um grande desafio, que é passar através do rádio todas as informações que você precisa, você eleitor de Belo Horizonte. Você sabia que os moradores de BH vão poder escolher se trocam ou não a bandeira da cidade no dia 6 de outubro? Isso mesmo, no primeiro turno, além de votar para vereador e prefeito, você também pode decidir o futuro da bandeira da capital mineira. Célio Ribeiro é o repórter e explica pra gente essa história. Todo mundo conhece a bandeira do Brasil: retângulo verde, losango amarelo, círculo azul, estrelas e a frase Ordem e Progresso. A bandeira de Minas é ainda mais simples: triângulo vermelho no fundo branco e a frase Liberdade, ainda que tardia, em latim. Mas e a bandeira de Belo Horizonte? Você se lembra dela? Bom, a bandeira existe, mas tem muita gente que não se lembra dela e quem se lembra acha ela bem complicada de se desenhar. Foi daí que surgiu a ideia de se propor uma nova bandeira, mais simples e mais fácil de ser reproduzida. O projeto é assinado pelo designer Gabriel Figueiredo. Para ele, o brasão é lindo, mas não funciona como bandeira. Se você coloca o brasão numa camiseta, por exemplo, fica parecendo que você é um funcionário da prefeitura e não um cidadão que está querendo mostrar seu amor pela cidade. A ideia de fazer uma bandeira para BH foi de criar um símbolo forte que a gente pudesse usar para promover a cidade e defender nossos interesses, sendo que a defesa da Serra do Curral é o principal deles. A bandeira proposta traz o azul do céu e o verde da Serra do Curral, entre eles o nascer do sol. O projeto, criado pelo designer Gabriel Figueiredo, viralizou nas redes sociais no fim de 2022 e chegou à Câmara de Vereadores, que aprovou o referendo popular sobre o assunto. A proposta foi sancionada pelo prefeito Fuad Noman e aprovada pela Justiça Eleitoral. Com isso, os eleitores da capital mineira que forem votar no dia 6 de outubro vão escolher vereador, prefeito e, por último, se aprovam ou não a mudança da bandeira. Mesmo sem ser a bandeira oficial, o projeto de Gabriel Figueiredo já foi abraçado por parte da população, que passou a utilizar cangas, toalhas, botões, adesivos e outros produtos com o desenho feito pelo designer. Ver as pessoas pendurando a bandeira na parede da sala, do boteco, pregando adesivo no celular ou na janela é o que mais tem me deixado feliz em relação ao projeto, que é justamente através do uso que uma bandeira ganha força e significado. No fim das contas, não adianta nada ter uma lei dizendo que tal bandeira é a bandeira oficial se ninguém usa ela pra nada. Gabriel também ressalta que a proposta é independente e não tem vinculação com nenhum político. Além disso, não haveria obrigatoriamente um gasto inicial para a troca das bandeiras. Se a bandeira for aprovada no referendo, a implementação dela não precisa ser imediata. Bandeiras são peças que se desgastam com o tempo e poderiam ser trocadas à medida que for necessário. A bandeira que está sendo proposta, inclusive, pode gerar uma economia de recurso, já que por ser mais simples, ela é mais fácil e mais barata de ser produzida. É bom lembrar que na maioria dos casos o que a gente vê a prefeitura usando nos carros, documentos, veículos e etc. não é a bandeira, mas o brasão. Mas e aí, como é que vai funcionar essa votação lá no dia 6 de outubro? Isso eu deixo para você explicar aí no estúdio, WT. É contigo. Vamos lá, então a primeira coisa hoje, a gente tem ali, né, uma parte branca e você coloca, né, o brasão da cidade e aí é a nossa bandeira. E existe a proposta de mudança para uma bandeira nova, como os senhores acabaram de acompanhar. No brasão, nós temos lá uma coroa mural de ouro de 5 torres, privada, né, de município capital do estado. O escudo redondo português lembra a origem da nacionalidade brasileira. Em fundo azul, um sol nascente de ouro surgindo do lado esquerdo da Serra do Curral del Rei em verde. Em chefe de ouro, o triângulo vermelho, símbolo dos Inconfidentes e da bandeira de Minas Gerais. No filete vermelho abaixo, as datas da criação e instalação da nova capital do estado de Minas Gerais. E aqui hoje, nos estúdios da Itatiaia, nós vamos receber o secretário de eleições do Tribunal Regional Eleitoral, Pablo Arão. Pablo, muito boa tarde. Temos um desafio, né? Porque é justamente orientar o eleitor que está ouvindo a gente agora nesse procedimento aqui em Belo Horizonte, porque para além de votar para vereador e prefeito, ele vai fazer a escolha da bandeira. A realização de referendos junto com as eleições é muito comum nos Estados Unidos. No Brasil, isso é uma novidade. E quando esse tipo de ação foi autorizado ou a gente começou a mexer com essa ferramenta? Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde também aos colegas aqui. Consultas populares, elas representam na Constituição atual formas de participação direta do cidadão. Então, a soberania popular, de acordo com a Constituição, pode ser exercida diretamente ou indiretamente. A votação para candidatos é uma forma indireta. Então, referendo
plebiscito está nesse contexto da participação direta. O Brasil tem uma tradição, nós já tivemos, após a Constituição, um plebiscito para forma de governo, forma de Estado. Em 2005 tivemos aquele referendo também sobre a questão do desarmamento. Aí agora, a partir de 2022, alguma coisa assim, houve uma emenda constitucional que trouxe essa questão da consulta popular para a questão do cotidiano do município. E aí chegamos agora nesse pleito de 2024 com 5 municípios em todo o país com referendos ou plebiscitos. E aqui em Belo Horizonte, então, estamos nesse contexto dessa ampliação da participação popular através do referendo. Bom, vamos ao que interessa. Você vai chegar na tua zona eleitoral, né? Vai se identificar lá para o mesário, vai passar todos os teus dados. Tem gente que tem biometria cadastrada e tem gente que não tem biometria cadastrada, não é isso, Pablo? Isso. E aí, esse processo, o mesário que vai fazer essa parte burocrática. O fluxo de votação em Belo Horizonte vai ser um pouco diferente do restante do estado. Então, até o momento da chegada do eleitor, o eleitor vai ser habilitado. Ao chegar à urna eletrônica, aí é que vem a diferença. E qual é a grande diferença? No passo a passo, nós estamos com uma urna eletrônica agora. Vamos mostrar para quem está na live essa imagem, tá? E para o rádio a gente vai descrevendo. Então, cheguei lá, estou de frente para a urna. Primeira escolha que eu tenho que fazer. Então, vamos ali. A primeira opção é sempre o voto proporcional, no caso, para vereador. O eleitor vai dar o seu voto para vereador. Ele escolheu o número do vereador e vai confirmar. Confirmou o voto. Perfeito. A tela da urna passa para o voto a prefeito. Aí ele confirma, digitou o número do prefeito, apareceu direitinho, ele confirmou. E aí vem a novidade para Belo Horizonte. Qual é a grande novidade? Porque eu não estou vendo ali, só tem a pergunta, não é isso? Exatamente. A urna vai apresentar para o eleitor a seguinte pergunta: você aprova a alteração da bandeira de Belo Horizonte? Pois bem, mas daí não tem nenhuma outra informação, só aparece um quadradinho piscando. Então, o que eu tenho que fazer a partir desse momento quando eu chegar nessa etapa? A partir deste momento, o eleitor terá 2 possibilidades. Então, ele pode digitar o número 1, que vai corresponder à aprovação da proposta. Aí vai aparecer a palavrinha sim. Sim. Você aprova a alteração da bandeira 1? Sim. Caso a opção do eleitor seja pelo não, ele vai digitar o número 2 e aí teremos o não. Aí aparece o não ali. Isso. E aí, escolhendo sim ou não, eu vou no confirma. Vai no confirma. Ainda existe a possibilidade do eleitor votar em branco. Aí é só apertar a telinha do branco. Branco. Ainda há a possibilidade também do eleitor anular o voto. E para isso, ele pode teclar qualquer número diferente do 1 ou do 2. Entendi. Ele escolhe qualquer número ali, clica e dá o confirma, vai cancelar então essa... Exatamente. Aí tem um ponto importante em relação a essa votação do referendo: a urna não apresentará a fotografia da bandeira. Sim, então, por exemplo, você vai precisar buscar informações. Se você quiser, nós temos aqui, né, o programa vai ficar disponível no YouTube, né, o Itatiaia Agora. Nós temos também no portal da Itatiaia a nova bandeira, a sugestão de nova bandeira para Belo Horizonte. O que nós temos hoje, já disse, é o brasão da cidade num pano branco, e a ideia é que a imagem da nova bandeira, ela é diferente. É uma opção. É a mesma coisa que acontece com o estado de Minas Gerais, né? Se você tem o brasão do estado e você tem a bandeira de Minas Gerais. No caso do Brasil, a mesma coisa, você tem o brasão do país e você tem a bandeira, o pavilhão nacional. Bom, eu vou repetir o passo a passo. Você chegou na urna, você vai escolher para vereador. Vamos repetir o passo a passo. Você digita para vereador, escolhe lá se já vai com o número do seu vereador, e é importante a pessoa já levar uma cola. Exatamente. Então a Justiça Eleitoral disponibiliza a cola tanto para vereador e para prefeito também, e em Belo Horizonte também nós estamos disponibilizando uma cola já para o eleitor também já ir informado. É importante também, a gente quer trazer uma informação de que, apesar da bandeira não estar no sistema da urna, a Justiça Eleitoral afixará cartazes nos locais de votação. Então, o eleitor, ao se dirigir à sua sessão eleitoral, ele vai se deparar com 2 cartazes, um do lado de fora e um interno
de modo que ele possa, ao votar, também visualizar a bandeira. Um outro ponto importante é que esses cartazes, eles além de terem a descrição da bandeira, por eleitor que tem deficiência, ele também vai possibilitar, através da leitura de um QR Code, a audiodescrição. Tudo isso para que essa votação também consiga contemplar questões de acessibilidade e inclusão. Mas eu quero pular essa etapa e não quero participar disso. Não tem jeito. O processo eleitoral, ele tem início, meio e fim, e você vai precisar fazer a sua escolha, né? Sim, não, branco ou estou nulo. Exato. Não é isso? Isso. São as 4 opções que eu tenho, perfeito? Você pode votar no 1, representa o sim, no 2 representa o não, você pode votar branco e você pode votar nulo. É importante salientar essa fala sua, que a votação no referendo ela é obrigatória. É obrigatória. E não tem como eu pular essa etapa. Não tem como. Enquanto o eleitor ou a eleitora não concluir a votação, a urna eletrônica vai ficar ela não finaliza. A votação dele. Não finaliza. Eu acredito que o TRE fez algum tipo de estudo ou própria experiência, né? Traz aí uma expectativa em relação ao tempo de acréscimo nesse período de votação para cada eleitor. A gente tem uma estimativa aqui em Belo Horizonte, isso deve aumentar em quanto tempo a eleição? A gente, de acordo com essas questões que temos de estudos estatísticos, a gente acredita que haja um impacto, então um tempo médio um pouco superior Perfeito. Do que o normal, mas a gente não consegue padronizar, porque aí tem questões que dizem respeito ao próprio eleitor, à idade, à condição Sim. e tudo. Então, o que é que nós temos feito para minimizar esse impacto? Um plano de divulgação. Então, a Justiça Eleitoral, por meio da sua Secretaria de Comunicação Social, já providenciou a divulgação do referendo através das mídias. Perfeito. A Câmara de Vereadores, que é o órgão que solicitou o referendo à Justiça Eleitoral, também está realizando uma campanha de divulgação. E nós temos também a colinha e, além disso, os cartazes. Bom, e está contando com a força da Itatiaia para a gente poder divulgar e orientar. Então, turma, a gente tem um referendo, né, nas eleições deste ano, então você vai escolher para vereador, prefeito e vai decidir se nós vamos ter uma nova bandeira ou não. Todas as informações sobre a bandeira você vai ter lá na zona eleitoral, você vai estar recebendo informações através do rádio, da TV, mas é importante você se preparar para esse período da votação, para a gente poder ganhar tempo e ajudar no trabalho, porque o processo hoje ele tem que ser completo. Então você vai precisar chegar até o fim da votação digitando e só vai terminar a sua votação quando aparecer na tela o fim. O fim. Né? E lembrando que todos esses vídeos que estão circulando aí, que são notícias falsas, como por exemplo essa de o confirma anula voto, isso é mentira. O processo eleitoral está todo muito bem explicado e você faz parte dele e tem a obrigação, né, de participar para que a gente tenha uma democracia cada vez mais sólida no nosso país. Eu agradeço muito, Pablo, as informações, espero que a gente tenha ajudado de alguma forma nesse processo eleitoral, tá? Vamos repetir mais uma vez então pra turma, vamos lá, Pablo, vamos lá, processo passo a passo, cheguei na urna eleitoral, primeira coisa que eu faço... Voto em vereador. Aí confirmo. Vamos reiniciar a urna assim, tudo Isso. Pronto? O processo vai colocar, então a pessoa está chegando... o eleitor. O mesário está habilitando o eleitor, Isso. Você chegou de frente para a urna. Primeiro voto para vereador... Digita o seu candidato de preferência, confirma. Prefeito. Aí depois vai para prefeito, você vai digitar o número do seu prefeito. Confirma. A terceira tela é a tela do referendo. Que aí não vai aparecer nada, só não vai aparecer piscando, a fotografia, tá, teremos cartazes no campo visual do eleitor. Aí, para votar, eu quero a nova bandeira de Belo Horizonte. Eu vou votar no 1. Não, eu não quero, eu gosto da bandeira branca com o brasão. Eu voto 2. Não, eu quero votar em branco. Tecla branco. Eu não quero participar disso e também quero me abster dessa votação. Eu voto qualquer número diferente do 1 ou do 2. Do 1 ou do 2. E você anula. Finalizar, aí tem uma coisa importante, gente. Se você quiser anular isso, você tem que digitar um número diferente de 1 e 2 e aí você vai ter que apertar a tecla confirma. A partir desse momento, aparece lá, fim do processo de votação. Vai ser assim a sua realidade, né, no dia da eleição, tá bom?
dia 6 de outubro, tá marcado, e a turma, vamos lá, turma, prepara a colinha, vai nos números direitinho, e mais informações sobre o processo eleitoral, entre agora no portal da Itatiaia, itatiaia.com. E nós conversamos hoje então com o secretário de eleições do Tribunal Regional Eleitoral, Pablo Arão. Pablo, obrigado, Deus te abençoe. Obrigado, tá bom? Obrigado. Estamos aqui de pé e a ordem para ajudar a todos aqueles que estão fazendo a diferença. Contem com a gente, tá bom?